Obrigado, irmãos. Quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Um pouco nervoso, irmão, porque não é fácil, né? Mas graças a Deus estamos aqui, alegre, muito honrado. Quero aproveitar, irmãos, para agradecer ao nosso pastor, esse ministério, pastor Joel, a confiança de poder permitir que estejamos estudando juntos a palavra do Senhor aqui nesta noite, irmãos. E como já foi aqui mencionado pelo nosso pastor que nos antecedeu, o nosso estudo nesta noite, ele vai falar sobre oração. O título, irmãos, é Aprendendo a Gostar de Orar. Os irmãos podem tomar o assento. Glória a Deus. E nós vamos pedir graças a Deus, irmãos, para estarmos falando sobre esse tema tão importante, irmãos. Sempre foi e sempre será, né, irmãos, enquanto a igreja do Senhor estiver aqui na terra, né, irmãos? Glória a Deus. Mas eu escolhi, irmãos, eu separei, vamos dizer assim, dentro desse estudo, alguns tópicos, meus irmãos, muito importantes, que nós vamos estar também falando aqui nesta noite. O primeiro deles é o que é oração. Então, nós vamos falar sobre o que é oração, porque é muito importante saber o que é oração. O segundo tópico, meus irmãos, nós vamos falar sobre desfrutar da alegria da presença de Deus na oração. Glória a Deus. Então, nós vamos aprender também nesta noite a alegria da presença de Deus na oração. E o terceiro tópico, meus irmãos, nós separamos aqui, é aprender a crer no poder da oração. E o quarto e o último tópico é derramando a alma na oração. Olha, irmãos, se nós conseguirmos absolver todos esses itens aqui nesta noite, que eu creio que o Senhor vai dar graça e nós vamos conseguir, em nome de Jesus, nós vamos sair daqui, irmãos, mais crentes, mais com vontade de orar, mais de vontade de estar na presença do Senhor, mais com vontade de desfrutar das coisas do céu. Glória a Deus. Eu acho que nós vamos sair daqui falando até em línguas estranhas, né? Aleluia. Que é a língua do céu, né? Glória a Deus. Aleluia. Aí o irmão já fez uma pergunta logo no início aqui. Será que tem pessoas que não gostam de orar? Mas tem, viu, irmãos? Alguns irmãos disseram que não tem, mas tem. Exatamente porque não conhece direito o que é oração. Não sabe exatamente o que é a oração. Talvez ainda não aprenderam, irmãos. Fizeram da oração uma oração maçante, cansativa, triste, negativa, ou até mesmo um peso. Porque não tiveram, irmãos, talvez, a oportunidade que os irmãos estão tendo hoje de estar aprendendo. Eu sei que tem pessoas aqui, né, que gostam muito de orar, né? Graças a Deus por isso. Mas tem pessoas, irmãos, que não tiveram essa oportunidade de aprender e saber o que significa realmente o que é oração. Porque nós vamos aprender aqui hoje, irmãos, o que é realmente a oração. Porque há muitas reuniões de oração, irmãos, que se reúnem verdadeiramente para orar. Mas, às vezes, irmãos, se ocupa aquele tempo
que é destinada à oração para outros objetivos, para outros interesses. E a oração, às vezes, é um pouquinho só, né? Então, as pessoas aprendem assim, aprendem errados, né? E não dão tanta importância, não têm tanto interesse de estar buscando a presença de Deus na oração. E então nós vamos estar aprendendo direito o que é oração aqui nesta noite. Porque a oração, nós sabemos que a oração, irmãos, é uma maneira que nós temos de falar com Deus, o dono do universo, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. E nós vamos ter essa oportunidade, irmãos, nós temos essa oportunidade, esse privilégio de poder conversar com Deus, falar com Deus. Olha, irmãos, nós podemos adorar a Deus de várias maneiras. Podemos estar cantando, podemos estar louvando o nome dele de várias maneiras, levantando a nossa mão, com a nossa boca, com nossas atitudes, né? Dizimando na casa do Senhor. Existem várias maneiras de nós adorarmos ao nosso Deus. E Deus também, irmãos, Ele tem várias maneiras de falar conosco. Através da sua palavra, que é a palavra de Deus. Através da natureza, do vento. Lembra de Elias na caverna, né? Uma brisa, não é? Enfim, em sonhos, na nossa mente, Deus fala de várias maneiras. Mas para nós falarmos com Deus, só existe uma maneira. Qual é, irmãos? Na oração. É na oração. Por isso é muito importante, irmãos, aprender a orar. A poder falar com Deus. A conversar com Deus. Glória a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que a oração, nós não podemos entender que a oração é um peso. Que a oração é tudo isso, aquilo que nós falamos aqui. Que é uma coisa maçante, cansativa, uma coisa triste. Porque antigamente, irmãos, as pessoas, nós acompanhando em filmes e histórias mais antigas, nós vamos ver, irmãos, que as pessoas, elas se martirizavam, se flagelavam na oração para falar das suas dificuldades, ou até mesmo para confessar pecados para os padres, os monges, essas coisas todas. Viu? E a oração, mano, não pode ser isso. A oração não é isso. A oração não é um flagelo, né? E nós vamos ver isso nesta noite. Porque como alguém vai gostar de orar se só conhece esse tipo de oração, né? Se flagelando. No Brasil mesmo, nós temos um grupo tradicional lá. Eu não sei, os irmãos aqui do Nordeste devem conhecer. Pessoas que se flagelam, né? Eles têm uns negócios na ponta de um chicote assim, né? E eles se flagelam com aquele chicote, irmãos. Não é? Então, as pessoas que não conhecem, que veem esse tipo de
de oração, de adoração, essa coisa, nunca vai gostar de orar, irmãos. Vai achar que aquilo ali realmente é um peso, não é? Então, meus irmãos, nós vamos entrar logo no estudo aqui, no primeiro tópico, que vai dizer assim, aprendendo, eu creio que os irmãos têm aí também, né? Então, nós vamos aqui, irmãos, no primeiro tópico vai dizer que é aprendendo o que é a oração. Você vai gostar muito mais da oração quando você conscientizar do que é a oração. Aí, irmãos, nós vamos aprender direito o que é oração. Com tantas informações, irmãos, que nós recebemos hoje, a facilidade das informações, e as pessoas recebem essas informações, irmãos, e muitas das vezes não se aprofunda, não procuram saber exatamente o que é, fica dentro dessas informações, e com esse variar de informações, irmãos, você pode receber uma informação errada, né? Que você pensa, porque você recebe essa informação superficialmente, e você pensa que essa é uma informação que vai te levar a um lugar certo, mas ela pode te levar a um lugar errado, porque você não tem ainda o conhecimento exato do que é a oração. Então, vem essas informações, né, irmãos? Vem jogando em cima de nós, irmãos, hoje com a facilidade da mídia, né, irmãos? Você recebe informações de vários jeitos, de várias maneiras. Tem liderança, irmãos, que ensina até que o crente não precisa orar. Que ele é que ora pelos crentes. Ele vai para os montes, ele é que vai sacrificar, ele que vai orar, ele que vai jejuar. Os crentes não precisam orar. O crente não precisa ter comunhão com Deus, só ele. Então isso é uma informação errada, que vem errado, não é? Porque, irmão, nós temos uma necessidade imperiosa de estar buscando a presença de Deus para a nossa vida. A oração é muito importante, irmãos. A oração, mas nós falamos direto. Nós vemos aqui, a oração nós falamos direto com Deus. Deus abriu essa porta. Tiago disse que nós devemos chegar diante de Deus com ousadia, com liberdade de orar, de buscar, de falar com Ele. O véu do templo foi rasgado, irmão, de cima a baixo, para nos dar acesso à presença de Deus. Glória a Deus. Antigamente, né, irmãos, quem fazia isso eram os sacerdotes. Mas o véu foi rasgado. Jesus morreu, irmãos. Aleluia, na cruz, para nos achegarmos a Deus com ousadia. O interessante, meus irmãos, que nós oramos aqui, a nossa oração sobe verticalmente, vai até Deus, até o trono da graça. Eu vejo os irmãos muitas das vezes orar, e eu também costumo orar: Senhor, recebe a minha oração como um cheiro agradável, como um cheiro suave às tuas narinas. Porque a nossa oração vai até as narinas de Deus. Aleluia! E o interessante, irmão, que você está orando, buscando ao Senhor. Talvez você tenha alguém distante daqui, mas olha a importância da oração, irmãos. Que ela sobe verticalmente, volta verticalmente, mas também ela vai no horizontal. Se você tem alguém no Brasil enfermo, alguém no Brasil ou em outro país qualquer do mundo, irmãos, do universo, e você ora a Deus, a oração sobe e Deus faz o milagre lá.
Aleluia! Onde está aquela pessoa que você está pedindo a oração por ela? Glória a Deus. Eu creio que aqui nesta noite tem alguém pedindo por alguém que está bem distante. Aleluia. E eu creio também que o Senhor vai fazer milagres. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós temos um atributo, que é um atributo do nosso coração, que é a nossa consciência. E isso, irmãos, é uma coisa que Deus nos deu. Consciência das coisas. E nós só temos consciência das coisas quando nós conhecemos aquilo. Conhecemos aquilo. Não é? Sabemos daquilo que nós estamos falando conscientemente. Viu, irmãos? E a consciência, irmãos, é uma coisa que Deus nos deu, que nenhum homem na terra, nem os mais sábios da terra, nem os maiores cientistas da terra, conseguiu construir uma máquina, um computador, um celular, com maior tecnologia que tem, fazer algo como a nossa consciência, com tanta inteligência, vimos, com tanto conhecimento que são armazenados na nossa consciência. Glória a Deus. Então, irmãos, você glorifica a Deus mesmo, porque você tem consciência das coisas. E para ter consciência das coisas, você tem que ter certeza daquilo que você está falando, né? Glória a Deus. E aqui nós temos aqui um exemplo, irmãos, de você ou alguém que você conhece comprou um carro, né? E você comprou o carro, você viu o carro, olhou, gostou, comprou e achou que aquele carro era bom. Viu? Por quê? Você não entende de mecânica. Você não é o mecânico, sabe até o barulho do motor, se está bom ou não, né? Só não ouvir, ele sabe, né? Aí você compra aquele carro, mas logo depois aquele carro vai te dar problemas. Por quê? Porque você não entende. Você não entende de mecânica. Então você comprou achando que ia ser bom, mas ele veio trazer problemas, viu? Glória a Deus. Pois a oração é a mesma coisa. Vamos conhecer o assunto primeiro e depois você tem recurso de conhecimento para decidir como vai usar melhor o seu relacionamento com Deus conscientemente. Falando de maneira muito simples e prática, a oração é um diálogo com Deus. Aí está em 1 João capítulo 5, versículo 15, que diz: e sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos a petição que lhe fazemos. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Então, irmãos, para conhecer bem uma pessoa, nós vimos que a oração é um diálogo, uma conversa, né? Então, para nós conhecermos bem uma pessoa, nós precisamos conversar com ela. Nós precisamos ter um diálogo com ela. Não uma conversa rápida, porque numa conversa rápida, você não consegue conhecer ninguém. Né, irmãos?
E às vezes, irmãos, tem pessoas que fazem umas conversas tão rápidas com Deus, né, que não tem condição. Às vezes é aquela oração corrida na hora do almoço, né? Senhor, abençoe esse alimento, não deixa faltar. Amém. Na hora de Senhor, abençoa a nossa noite. Amém. É uma conversa rápida, irmão. Não há um diálogo, é só você falando. É só você conversando, é só você pedindo. Não é? Mas a oração é um diálogo. Porque o nosso Deus, irmãos, ele não é surdo, né? Isaías diz que ele não é surdo, ele ouve, né? Ele ouve. Então é um diálogo. Ele ouve e ele fala. Ele ouve e ele responde a nossa oração. Glória a Deus. Muitas das vezes, irmão, é até melhor ouvir o que ele tem a falar conosco na oração do que nós falarmos com ele. Glória a Deus. Aprender a ouvir Deus falar, né, irmãos? Nós temos que aprender a ouvir Deus falar. Nos direcionar. E tudo isso, irmãos, é através da oração. E Deus tem o controle de todas as coisas, irmãos. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Ele controla a nossa vida, ele controla nosso levantar, nosso deitar. Ele conhece tudo sobre nós. Ninguém melhor, irmãos, para nos orientar, para nos ajudar, se não for ele. Glória a Deus. Diálogo, conversar, conhecer Deus. Glória a Deus. Entrar na sua presença, conversar, passar tempo com Deus. Isso nós precisamos aprender. Glória a Deus. E aprender a ouvir, aprender a ver o que Ele tem para nós. Glória a Deus. E é assim, irmãos, para aprender, para conhecer uma pessoa, precisamos conversar. Você nunca vai poder considerar verdadeiramente uma pessoa amiga se alguém com quem você não gasta bastante tempo com ele. Bastante tempo. Né? Bastante tempo não é um tempo determinado, né? Bastante. O máximo que você puder, o máximo que eu puder falar com meu Deus. Glória a Deus. A oração, irmãos, é uma exigência na comunhão com Deus. Se você quer ter comunhão com Deus, se você quer ter amizade dele, você tem que falar com ele. Você nunca vai poder considerar verdadeiramente uma pessoa amiga de alguém com quem você não gasta bastante tempo. Então, irmãos, a oração é uma exigência para a comunhão com Deus. Né? Não é uma vontade nossa, né? É uma exigência. É uma exigência, porque é a única forma que nós temos de falar com o Senhor. Então, exige de nós, para termos comunhão, falar com Deus. Glória a Deus. Aí temos aqui, irmãos, um exemplo. Até pouco tempo, irmãos, existia o telefone fixo, né? No Brasil ainda se vê, viu, irmãos? Eu mesmo ainda tenho. Que quando eu comprei, custou muito caro, irmãos. Porque no início, né, o telefone no Brasil era muito caro. Era até um investimento que você fazia, né? E esse telefone, ele ficava, às vezes, nas casas, né? Ou dentro de algum escritório, alguma empresa, né? Era um telefone fixo que você falava. Aqui nos Estados Unidos não se vê mais, né? Em casa nenhuma. Telefone fixo. Mas era uma maneira das pessoas se comunicarem, né? Você falava, alguém do outro lado da cidade ouvia e respondia. Mesmo que você não estava vendo aquela pessoa, e
Mas você sabia que tinha alguém lá que estava falando com você. Você tinha certeza que tinha alguém lá porque estava respondendo o que você estava falando. Apesar de você não estar vendo ela, você, tipo assim, um rádio, né? Você fica ouvindo a voz de um locutor e você não está vendo. Mas você fica imaginando como a pessoa é pela voz, né? Você fica imaginando. Nós temos um locutor lá no Brasil, da Rádio Melodia, talvez os irmãos conheçam, o Eliel do Carmo. Eu ouvia há muito tempo a Rádio Melodia, eu não imaginava como era o Eliel de Carmo. Eu imaginava ele completamente diferente. Aí um dia tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente e vi que era completamente daquilo que eu imaginava. Mas ele estava lá, ele falava lá, ele fala até hoje, né? Na Rádio Melodia. E o telefone era isso, irmãos. Glória a Deus, você tinha certeza. Mas as pessoas, irmãos, que não estavam acostumadas, né, a falar no telefone, quando eles começavam a primeira vez a falar, ficavam completamente constrangidos. As pessoas mais antigas, por exemplo, eu tenho ainda mãe viva, minha mãe tem 93 anos, vai fazer 94 anos agora, em maio, em junho, dia 29 de junho, e tem dificuldade de falar no celular, sem pensar. E no telefone fixo também tem dificuldade, irmãos. Então, as pessoas ficavam nervosas, né, para falar no telefone, ficavam vermelhas, ficavam constrangidas, né, para falar no telefone. Por quê? Falta de costume, né? Falta de costume de falar no telefone. Outros irmãos falavam com desenvoltura, né? E tinha até esse costume de dizer, olha, fulano fala tão bem no telefone, né? Assim, irmãos, somos nós com Deus. Muitas pessoas ficam tímidas para falar com Deus. Muitas pessoas ficam acanhadas de falar com Deus. Porque não tem aquele costume, né? Aquela experiência de poder conversar com Deus, o nosso Deus. Glória a Deus. Graças a Deus que Deus nos ouve e fala conosco, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Então, irmãos, antes de buscar o favor de Deus, nós temos que buscar conhecimento. Cântico de Salomão, no capítulo 2, verso 14, diz assim: mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. Glória a Deus. Devemos buscar comunhão com Ele. Antes de buscar as mãos de Deus operando em nosso favor, devemos buscar a face adorada do Senhor. Deus quer falar e conversar conosco, cara a cara. Glória a Deus. Irmãos, há um critério para nós falarmos com Deus, né? Eu tenho visto os irmãos que oram aqui de uma maneira tão graciosa, porque tem pessoas, irmãos, que oram só pedindo, né? Chega já, Senhor, faz isso, faz aquilo, opera um milagre aqui, me dá um emprego lá, e vai assim, né, irmãos? Mas o Senhor Jesus, irmãos, na oração universal, que Ele deixou, né, nos ensinou, nós, quando iniciamos uma oração, irmãos, a primeira coisa que nós temos que fazer é engrandecer o nome do nosso Deus. Para nós entrarmos na presença dele, nós temos que engrandecer o nome dele. Senhor, tu és grande, Senhor, tu és maravilhoso. Sou eu o dono do céu e da terra. Sou eu maravilhoso, Senhor.
Primeiro engrandece o nome dele. Aleluia. Você está ali preparando um diálogo com Deus, demonstrando que você não é nada diante de Deus, que Ele é tudo. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Glória a Deus. Eu estou sentindo Deus falando conosco aqui, irmãos. Falamos com Deus. Engrandecemos o nome dele. Depois, irmãos, nós fazemos as nossas petições. E por último, já agradecendo na certeza, né, irmãos? Aleluia. Que Ele está nos ouvindo, que Ele vai nos responder. Glória a Deus. Eu não sei quanto tempo tem, irmãos. Amém, glória a Deus. Aleluia. Segundo tópico, irmãos, aprendendo a desfrutar da alegria e da presença de Deus. É o terceiro tópico aí. Aprendendo a desfrutar da alegria e da presença de Deus. Nós sabemos que a oração é diálogo com Deus, como a chamada telefônica, como já falamos, e estamos falando com alguém que não podemos ver, mas está do outro lado da linha e nós do lado de cá podemos ouvir a sua voz. Aleluia. Quando se tem consciência dessa... Glória a Deus. Nós falamos esse tópico, irmão? Não me lembro. Não, né? Glória a Deus. Então, por exemplo, começamos a imaginar, será que Deus está mesmo me ouvindo? Glória a Deus. Aprendendo a desfrutar a alegria da presença de Deus. Então, por exemplo, começamos a imaginar. Essa é uma das perguntas mais frequentes quando se fala de oração. Não é mesmo, irmãos? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Aleluia. É uma pergunta frequente, irmãos. A resposta é muito clara. Deus está ouvindo. Simplesmente, Deus está ouvindo. Glória a Jesus. Isaías capítulo 58, versículo 9, diz assim, irmãos. Então clamarás, e o Senhor responderá. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e o estender do dedo, e falar iniquamente. Olha, irmãos, o Senhor responderá. Aí ele coloca aqui, nesse versículo, irmãos, 3 coisas que impedem conversar com Deus. Julgo, apontar dedo na oração. Glória a Deus. E falar iniquamente. Então, para você desfrutar de muita alegria na hora da ação, você deve observar os critérios, e alguns deles são esses que nós falamos aqui. Tirar o jugo. Se tirares do meio de ti o jugo. Estender do dedo e falar iniquamente. O jugo, irmãos, é um
um material feito de madeira que limita, normalmente, os animais de andarem juntos, né? Coloca no pescoço de um e no pescoço de outro. Eu não sei quem foi criado na roça aqui, sabe que lá se chama, a gente na roça chama de canga. É isso, irmão? É canga. Porque colocando a canga, ou o jugo, no pescoço de um animal, e do outro lado, o outro animal, então, um não pode andar na frente do outro. Nenhum pode atrasar, nem o outro. Eles têm que ir juntos. Né? Aí Jesus vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O jugo com Jesus é diferente, porque o jugo com Jesus é suave, é leve. Aleluia! Glória a Deus! Então o que é que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Tomai sobre vós o meu jugo. É o jugo dele, eu e Jesus. Aleluia! Caminhando junto, de livre e espontânea vontade. Glória a Deus! E eu andando com Jesus, eu não posso passar nem na frente e nem ficar para trás. Glória a Deus! Porque eu decidi aceitar o jugo de Jesus na minha vida. Glória a Deus. E você também. Glória a Deus. Então, irmãos, esse jugo aqui do mundo, irmãos, é um jugo pesado, né? E o estender do dedo, irmãos, imagine uma oração, irmãos, você se ajoelhar e começar a apontar dedo, irmãos. Você viu, irmão, aquele fulano? Ele é assim, assim, assim. O outro lá, irmão, viu aquele pastor, irmão? É isso, aquilo, outro. Se nós queremos ter comunhão com Deus, devemos evitar apontar o nosso Deus, o nosso dedo para os nossos irmãos. Mas eu acho que aqui, graças a Deus, não tem ninguém que age dessa maneira, irmãos. Né? Então, essa é uma restrição grande, irmãos, que nos impede de ter plena comunhão com Deus. E uma tendência, irmãos, do crente, irmãos, muito grande, está apontando, né? O dedo para A, para B. E esquece, irmãos, que ele também é um servo de Deus, que ele também é limitado, que ele também é falho. Porque onde tem um ser humano, irmão, tem falhas. Então, assim como temos as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas fraquezas, o nosso pastor Cássio tem também. Ninguém é perfeito. Ninguém pode apontar dedo para ninguém. E muito menos falar isso, irmãos, na oração. Glória a Deus. Falar e também falar iniquamente. Falar iniquamente. O que é iniquidade, irmãos? Iniquidade é pecado. Não é o nosso tema hoje, né? Pecado. Mas há uma restrição aqui, irmãos. Falar iniquamente, irmãos, é falar mal dos outros. Na sua conversa é só falar mal dos outros. E nós podemos escolher, irmãos, se podemos falar mal e se podemos falar bem.
Isso é uma decisão nossa, irmãos. É uma decisão que, se nós queremos conversar com Deus, falar com Deus, nós temos que tomar uma decisão. Eu quero falar mal do meu irmão? Ou quero falar bem dele? Eu decido isso, irmãos. Se eu decidir falar mal do meu irmão o tempo todo, ou dos meus irmãos, viu, irmãos? Isso é um mau hábito que você vai adquirindo. E isso, irmãos, não é só na igreja, entre os irmãos. Isso é uma coisa que causa um mal terrível. Você ter o hábito de estar falando mal dos outros, irmãos. Isso é uma coisa terrível. Isso é mau caratismo. Você passa a ser uma pessoa mal interpretada, você passa a ser uma pessoa de mau caráter. Falar mal do meu irmão. Porque em qualquer época, qualquer ocasião, aquele irmão pode ser bênção na minha vida. E eu falei mal dele, eu fui um mau caráter, eu critiquei aquele irmão, eu critiquei aquela irmã. E às vezes eu vou para Deus e começo a falar mal do meu irmão com Deus. Irmão, meu Deus, o meu irmão foi tão crítico comigo, meu irmão falou mal de mim, o meu irmão fez isso comigo, o meu irmão fez injustiça comigo, falando com Deus na oração, irmãos. Isso é pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos pegar o jugo de Jesus, irmãos. Aleluia. Um jugo suave, que é na nossa ligação com o Senhor Jesus. Não é algo que nos aperta ou nos sufoque. Não. Nossa ligação com Jesus é suave, é muito confortável caminhar com Ele. Ainda que seja nos lugares mais difíceis, porque Ele nos leva aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Salmo 23, verso 2. Aleluia. Caminhar com o jugo de Jesus, irmãos, não é nada obrigatório. É livre, meu, ser livre. É um fardo leve, né? Suave. Glória a Deus. Livre. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, irmãos. Aleluia. Nunca entre na presença de Deus, irmãos, por imposição ou por obrigação, mas livre. Entrar na presença de Deus por obrigação, irmãos? Não, eu vou orar porque sou obrigado a orar. Eu vou orar porque hoje eu vou pregar logo à noite. Eu vou orar porque hoje eu vou ter a oportunidade de vou ler um versículo. Irmãos, essa é uma oração por obrigação, irmãos. Eu vou ler a Bíblia, irmãos, só aqueles versículos que eu vou pregar. Eu vou orar só no momento que eu for solicitado para dirigir um trabalho lá. Então eu sou obrigado a orar. Não, eu vou orar porque o pastor Joel me obrigou a orar. Se eu não orar, eu não vou poder fazer isso ou aquilo. Não por obrigação, não, irmãos. Por prazer. Aleluia. Glória a Deus. Nunca entra na presença de Deus como alguém obrigado a orar. Você nunca vai gostar de orar. Assim dobre os joelhos porque você quer. Não como uma pessoa que é obrigada a orar porque está presa a problemas ou que vá
ou por imposição religiosa, mas se sinta uma pessoa livre e voluntária na oração. Irmãos, eu conheci pais no Brasil que o castigo que eles davam a seus filhos era orar. Quando eu fizesse, né, irmão Flávio? Ó, o castigo era esse, irmãos. Se você fizer alguma coisa que contrariar, você vai ter que orar 20 minutos de joelhos. Irmão, essa criança, quando crescer, vai gostar de orar? Não vai nunca, irmãos. Está sendo imposta a fazer aquilo. E nós também, irmãos. Nada que é imposto, a gente gosta, né, irmãos? Nenhum tipo de imposto, viu, irmãos? Nem predial, nem territorial, nem imposto nenhum, irmãos, sobre as mercadorias, né? Aqui é o táxi, né? Táxi. Ninguém gosta de imposição, não, viu, irmãos? A gente faz, né? Porque lá aí o governo, né, exige, né? Mas na igreja não, irmãos. Na igreja não. Aqui é por livre, espontânea vontade, irmãos. É ter o prazer, irmãos, de desfrutar da presença de Deus, irmãos. Aleluia. Oh, irmãos, como é maravilhoso você orar e sentir a presença de Deus. Aleluia. Eu sou de berço, irmãos. Evangélico, meus pais evangélicos, meus avós evangélicos, parte de pai. Aleluia. E as orações, irmãos, que a gente frequentava, a presença de Deus era notória, era hinos espirituais, profecias, pessoas gritando, chorando, deixavam a poça de água, irmãos, de lágrima, pedindo batismo com o Espírito Santo, recebendo alegria, desfrutando. Alamacharai, bacandaramanaias, da presença de Deus. É um privilégio, irmãos. Quem é outro povo, irmãos, que tem esse privilégio de receber a presença de Deus, de sentir a presença do Espírito Santo, de receber os dons espirituais na igreja? Qual outro povo? Não existe, irmãos. Nós somos um povo privilegiados. Aleluia! Nós não podemos perder essa condição, não podemos perder essa oportunidade de poder falar com Deus, de sentir a sua presença, de ouvir a sua voz, de glorificar o seu nome, de adorá-lo na beleza da sua santidade. Aleluia! Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos estar caminhando mais um pouco. Glória a Deus. Oração é uma conversa íntima e muito agradável, com uma pessoa também muito agradável, de muita confiança, e que tem toda a influência e poder para resolver qualquer problema que você tenha. Aleluia. Mas lembre, a conversa é boa e agradável e gostosa. É uma conversa positiva, alegre na maior parte do tempo. A conversa é tão boa, você se sente tão à vontade, que você então fala até das suas coisas mais ruins, problemas, defeitos, limitações e etc. A lista acima, mas sem se sentir no final. A oração não é um martírio, é um lugar que você vai falar, e não é um lugar que você vai falar de coisas ruins. A verdadeira oração é um ligar de delícia. Essa talvez seja uma das maiores características da oração. Orar é muito bom. Entre na presença dele
com louvor. Glória a Deus. Quem é que não gosta de conversar com uma pessoa muito agradável? Conversar com uma pessoa assim, às vezes, é um oásis no deserto. É um alívio a gente desabafar, tirar um peso enorme de sobre os ombros. Mas é uma verdade, né, irmãos? Quem não gosta de conversar com uma pessoa agradável, né? Aleluia. Você passa tempos conversando com aquela pessoa, né? E você começa a se alegrar, porque aquela pessoa é agradável de conversar, né, irmãos? Tem pessoas que você não consegue conversar por muito tempo, né? Porque é uma pessoa desagradável, né? Mas falar com uma pessoa agradável, sorridente, irmãos, que é uma característica do crente, irmãos, é a alegria, é o sorriso. Irmãos, isso é uma exigência de nós crentes, viu, irmãos? Ser alegre, né? Aleluia. Eu vejo, irmãos, aqui o nosso pastor, ele emana uma alegria, irmãos. Mesmo pregando, mesmo chamando atenção. É muito maravilhoso isso, irmãos. Emanar uma alegria. Gostar de conversar. Ser amigo, ser amoroso. Deus é assim, irmãos, também. Deus emana uma alegria para nós, irmãos. Tremenda. Nós precisamos desfrutar dessa alegria na oração, irmãos. Porque bem de Deus, Ele enche o nosso coração de alegria. Aleluia. Ele enche a nossa alma de alegria. O salmista disse, né, irmãos? Alegrei-me. Como é que é o versículo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é o quê, irmãos? Casa de oração. E a casa de oração transmite o quê, irmãos? Alegria. Aqui é um lugar, irmãos, que transmite alegria. Por isso o salmista disse, alegrei-me, porque ele sabia que ele ia encontrar alegria na casa do Senhor. Quantos recebem alegria aqui na casa do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Alegria. É desfrutando da alegria, irmãos, da oração. Glória a Jesus. Pois é exatamente isso que é a oração. Não existe ninguém no universo mais agradável de se conversar do que o Senhor Jesus. A verdade, né, irmãos? Ou quando você aprende a conversar com Jesus, irmãos. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, você chora, né? Conversando com Jesus. Aleluia. Glorificando o nome dEle. Você sente um apertar no peito, daqui a pouco, você está sentindo as lágrimas quente no teu rosto, porque você está falando com a pessoa amiga. Você está falando com uma pessoa que está te ouvindo, que está te entendendo, que está te compreendendo. Nunca vai te julgar, nunca vai te condenar. Porque Jesus não veio para condenar ninguém. Ele veio para libertar, veio para salvar. Aleluia! Então, tem coisas, irmãos, que você nem deve falar, conversar com ninguém. Tem coisas que você só pode falar com Jesus, vimos? É o melhor amigo, é o amigo mais chegado que irmão, é Jesus, irmãos. Viu? Tem coisa que você tem. Hã? Às vezes nem, por mais que você ame sua esposa, a sua família, é melhor você falar só com Jesus. Porque só Ele que vai entender. Ele vai te dar ouvido. Ele vai ser teu amigo, irmãos, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele vai estar. Estou convosco
todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias, irmãos. Na bonança, na riqueza, mas também na hora que você está passando aquela dificuldade, né, irmãos? Glória a Deus. É um amigo que você pode contar com ele. 24 ou 25 horas por dia, irmãos. Glória a Deus. Não esqueçamos que ele está sempre pronto a nos ouvir. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Já estamos caminhando para o final, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos correr aqui. A hora passa muito rápido. Aprendendo a crer. Mas você vai começar a gostar muito mais da oração quando descobrir que ela pode fazer por você. Aleluia. A oração, irmãos, feita no nome de Jesus, diz Tiago, que ela pode muito em seus efeitos. A oração do justo, feita no nome de Jesus. Que a oração tem que ser feita no nome de Jesus. Ela pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. A oração pode, irmãos. Ela pode. Glória a Jesus. Quando você aprender o que ela pode fazer por você. Aleluia. Pode fazer você crescer em alguma área da sua vida. Viu? E pode fazer se conscientizar, né, de arrependimento e de transparência diante de Deus. Vão lhe fazer sentir uma pessoa honesta diante de Deus e, portanto, agradável a Ele. Hora de retroceder e pedir perdão. Você só consegue pedir perdão, moço, orando, pedindo graça a Deus. Alguém te ofende, alguém te comete uma injustiça com você. Se você não pôr para a oração, não aprender que a oração pode acontecer isso na sua vida, você não consegue pedir perdão. Mas a oração, irmãos, pode fazer isso. Aleluia. Pedir perdão a quem te ofende. Então, mas a oração, ela nos ajuda muito. A humilhação diante de Deus, né? Não gera mágoa ou tristeza, mas é alegria e gozo. Glória a Deus. A oração não gera mágoa nem tristeza, mas gera o quê? Alegria, gozo na alma, irmãos. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem leva uma vida de oração tem alegria, irmãos. Glória a Deus. Gera alegria. Aleluia. No coração, na alma. O melhor da oração não é falar, é ouvir. Quando você sabe que Deus está ouvindo, crê que Ele é galardoador dos que o buscam, então a sua oração muda. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O maior problema do povo de Israel no deserto foi justamente a incredulidade. Eles mal tinham saído do Egito, no primeiro problema, já começaram a murmurar e dar sinal de incredulidade. Então o povo, irmãos, saiu do Egito, mas o primeiro problema, irmãos, desacreditou. E isso trouxe consequências, né, irmãos? Isso, em vez de ajudar, trouxe consequências terríveis, porque eles passaram 40 anos no deserto, por causa da incredulidade, né? Eles disseram a Moisés, não havia sepulcro no Egito para nós tirar de lá?
e para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Então, irmãos, um trajeto, irmãos, que eles poderiam fazer em 12 dias, por causa da murmuração, da falta de fé, demoraram 40 anos. Olha, irmãos, é muita coisa, né? Olha como atrasa a vida da pessoa, né? Ingrata, a pessoa que não crê, né, nas promessas de Deus. Irmãos, eu tenho que caminhar porque já temos que finalizar aqui. E por últimos aqui, aprendendo a derramar a alma na oração. Então, irmãos, temos aqui o exemplo de Ana, né? De Eucana, que tinha 2 mulheres, uma chamava Ana, outra Penina, os irmãos conhecem muito bem a história, né? Uma tinha filho e a outra estava estéril. Aí, diz que Eucana amava mais a Ana, né? Porque, e o Senhor... O versículo diz, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor o houvesse deixado estéril. Esse versículo, irmãos, é que nós temos que prestar atenção. Mesmo que o Senhor, ela não era estéril, ela estava estéril. Viu? Ela não era. O versículo diz que ela estava estéril, mas o marido dela gostava dela mesmo assim. Era um propósito de Deus naquilo, irmãos, né? Era um momento de um agir de Deus na vida da Ana. Às vezes, irmãos, acontece conosco também, né? Às vezes, nós não podemos dizer que a enfermidade é nossa, que a esterilidade é nossa, que nós não temos nada, viu, irmãos? Nós podemos passar um período, né, com algum problema, mas propósito de Deus. Nada acontece na nossa vida se não for um propósito de Deus. Nós somos dele, irmãos. Ele tem o controle de todas as coisas. No momento que ele chega, acabou, viu, irmãos? E ela, então, foi derramar a sua alma, né? E confundiu até o sacerdote, que achou que ela estava embriagada, viu? Que achou que ela estava embriagada, ela estava lá orando, ela disse, eu não estou embriagada. Eu estou aqui derramando. Aleluia. Vamos aprendermos a derramar nossa alma diante de Deus. Aleluia. Eu estou derramando a minha alma ao Senhor. Aleluia. Derramarmos a alma ao Senhor. E o Senhor ouviu. E o salmista, irmão, para encerrar, diz assim, no Salmo 51, versículo 17, a um coração quebrantado e contrito, a parte B do versículo, né? Não desprezará, ó Deus, derrama nossa alma com o nosso coração contristado diante de Deus, irmãos. Aleluia. Certamente vamos receber a bênção e a vitória. Que Deus abençoe, irmãos. Glória a Jesus a todos os irmãos.